A gente vai falar hoje sobre o que é alfabetização e qual é o propósito da alfabetização. Isso é extremamente importante, certo? Definir isso também dentro de uma perspectiva cristã, mas de uma perspectiva mais abrangente. O que é alfabetização? Porque entendendo o que é alfabetização, a gente vai entender aquilo que a gente precisa fazer com os nossos filhos, com os nossos alunos e assim por diante. Então eu quero ser bem direto para vocês. O que é a alfabetização? A alfabetização é um processo de ensino para aquisição de habilidades cognitivas específicas. Então eu tentei fazer essa definição aí para vocês. A alfabetização é um processo de ensino para aquisição de habilidades cognitivas específicas. Então, eu coloquei em destaque aí 3 palavras, certo? Processo, ensino e habilidades. Essas 3 palavras vão nos conduzir para que a gente possa entender o que é alfabetização e como colocar essa alfabetização em prática, ok? Quando a gente pensa em habilidades específicas, a gente está pensando em ler, escrever e também compreender um texto. Então essas são as habilidades cognitivas específicas que nós queremos desenvolver dentro desse processo de ensino que é a alfabetização. Ler, escrever e compreender. Essas 3 habilidades, elas são trabalhadas de modo simultâneo, mas elas precisam de uma atenção especial para cada uma das suas características. Então, não necessariamente uma criança que está lendo já com uma certa fluência, ela escreve com a mesma fluidez e com o mesmo nível de leitura que ela está. Então, eu preciso avaliar cada um desses processos de modo independente. Assim como também, não necessariamente uma criança que está cumprindo a decodificação, ela consegue compreender o texto. Algumas pessoas, inclusive, dividem, a alfabetização e o letramento. O letramento tem uma palavra mais moderna aí, que tem a ver com o uso social do texto, da leitura, daquilo que está escrito. Eu não gosto de fazer essa divisão, porque eu entendo que se você decodifica os fonemas, mas não consegue ler, então você não está alfabetizado de fato. A alfabetização ela envolve leitura e compreensão, assim como também envolve a escrita. Então sim, eu preciso avaliar de forma independente, mas o texto ele não simplesmente tem uma função social, mas a função dele de fato é comunicar uma compreensão. Então essas são as 3 habilidades que a gente precisa desenvolver nos nossos filhos se a gente quer uma alfabetização eficaz e completa. Então, de modo bem objetivo aí, essas são as nossas habilidades. Agora a gente vai observar a outra palavra que eu destaquei aí também, antes de habilidade. A gente está vindo de baixo para cima, certo? A outra palavra que nós temos aí é o ensino. Como deve ser então esse ensino? Esse ensino ele precisa ser instrutivo, sequencial e cumulativo. Talvez pareça redundante dizer que o ensino precisa ser instrutivo, mas infelizmente é algo que precisa ser pontuado hoje em dia. Existem muitas teorias aí afora que dizem que a alfabetização é um processo natural, que a criança consegue aprender a ler de forma natural se ela estiver dentro de um ambiente alfabetizador. Você já ouviu essas expressões? Pois é, essas expressões partem de propostas pedagógicas que dizem que o processo de alfabetização ele não necessariamente precisa ser instrutivo. O que é que o professor precisa fazer? Ele precisa colocar a criança em contato com o texto, em contato com a leitura. E uma vez que a criança está em contato com o texto e com a leitura, ela vai fazendo hipóteses e através dessas hipóteses que ela vai construindo na mente dela, ela vai conseguir aprender a ler. Então tem pessoas que de fato acreditam nisso, que o ensino da alfabetização ele não precisa ser instrutivo. É interessante porque isso é muito forte, principalmente dentro do processo de alfabetização aqui no nosso país. Durante muitos anos essa foi a mentalidade que formou os nossos professores. E
acontece, via de regra, uma confusão, porque geralmente os professores eles foram ensinados dentro de uma metodologia mais tradicional, né? A silabação ou mesmo o método fônico, e aí eles entram na universidade, que começam a trabalhar com o processo de alfabetização como algo a partir de um viés de desenvolvimento social, né? Um viés mais político, mais politizado e ideologizado. E ele agora é ensinado de que o professor é um mero mediador que conduz a criança dentro desse conhecimento, mas que ele não pode interferir nesse processo de aprendizagem dela. Então ele precisa colocá-la dentro de um ambiente específico para que dentro desse ambiente ela possa construir por si mesmo a sua aprendizagem, né? Agora, quando a gente olha para países desenvolvidos, né? Estados Unidos, França, eu estou pensando aqui na Inglaterra, são países que dentro dos seus planos de educação, né? Os seus ministérios de educação apontam para essa perspectiva, né, construtivista, mais sociológica da linguagem, esse processo mais independente da aprendizagem, como algo fantasioso, né? Lá a Secretaria de Educação da França vai colocar inclusive isso, né? Essa perspectiva de alfabetização, ela é muito fantasiosa, né? Para que a criança aprenda a ler, ela precisa ser instruída dentro desse processo. Eu não vou pedir para uma criança pegar várias peças de um relógio e tentar montar esse relógio sozinho. Imagina uma criança tendo que montar um relógio suíço sozinho, sem nenhuma instrução, sem nenhum ensinamento. Podia ser que por um acaso ela conseguisse acertar uma peça ou outra, mas com certeza se ela tivesse uma instrução, se ela fosse conduzida dentro desse processo, o ensino e a aprendizagem seria muito mais fluida. Então a gente precisa ter isso na nossa mente. Se a gente quer que os nossos filhos e os nossos alunos aprendam a ler, nós precisamos instruí-los. Esse ensino e essa instrução, ela precisa ser também sequencial, né? Ou seja, exige de nós um planejamento objetivo, né? Onde nós queremos chegar, quais são as etapas pelas quais eu preciso passar com o meu aluno, que eu preciso passar com o meu filho para que ele seja de fato alfabetizado. Então, o ensino em alfabetização, ele não é aleatório, mas ele deve seguir uma sequência lógica e também levar em consideração o conhecimento prévio de cada uma das crianças. Esse ensino sequencial, ele vai conduzir essa criança de modo mais firme e tranquilo dentro do processo de avaliação, dentro do processo de alfabetização, perdão. E, em terceiro lugar, esse ensino precisa ser cumulativo, né? Ou seja, eu só posso cobrar aquilo que eu ensinei, né? Então, à medida que eu avanço nesse currículo, avanço nessa sequência, a criança domina esse aspecto, então eu posso cobrar dela esse outro aspecto e assim por diante. Esse ensino ele precisa ser cumulativo e um ensino cumulativo promove esse exercício das habilidades já solidificadas, né? Então, algo que já foi solidificado na mente dele, ele consegue retomar isso com maior precisão, ok? Instrutivo, sequencial e cumulativo. Então, eles estão em branco aí, porque eles são os pontos básicos aí para um processo de alfabetização eficaz, um processo de alfabetização eficiente. Ser instrutivo, sequencial e cumulativo. Quando a gente pensa numa metodologia tradicional, a silabação, por exemplo, ele é um método instrutivo. Então, por isso que ele demonstra eficiência, né? Você talvez tenha sido alfabetizado dentro desse processo. Então, ele é instrutivo, ele também é sequencial, ele vai cobrar de você as sílabas que você já aprendeu. Instrutivo, sequencial e cumulativo. Agora eu queria propor para vocês também que, para além disso, para além de ser instrutivo, sequencial e cumulativo, a alfabetização também ela precisa ser fônica, multissensorial e precisa visar o domínio. Quando a gente relaciona esses 6 aspectos, a nossa alfabetização ela se torna mais eficaz e mais poderosa. Se eu tenho um ensino instrutivo, mas ensino de modo instrutivo através do método fônico, ensinando a criança a união dos fonemas, eu tenho a maior capacidade
de conduzir essa criança no desenvolvimento da linguagem. Para que ela possa escrever, para que ela possa ler, ela precisa compreender que cada letra tem um fonema, que esses fonemas juntos formam uma sílaba e que essas sílabas juntas formam palavras. Se ela consegue fazer essa síntese, vai ser muito mais fácil para ela fazer a análise depois e ter uma boa ortografia, ter uma boa escrita também. Então, por isso que o método fônico se apresenta como mais eficaz, ok? Sequencial, é importante que o currículo seja sequencial, mas é importante também que ele seja multissensorial. O que é que eu quero dizer com o currículo multissensorial? Não simplesmente uma instrução e um currículo sequencial que apresente os sons das letras através de um quadro e de atividades, mas que possa explorar também os outros sentidos da criança. A gente sabe e tem ouvido muito como a aprendizagem ela se torna mais ampla e muito mais significativa. Você consegue reter muito mais quando você utiliza mais dos seus sentidos. Então imagine você se além de um ensino meramente instrutivo e sequencial, a gente pudesse colocar dentro desse pacote o aspecto multissensorial. Trabalhar a visão da criança, trabalhar a audição dela, mas também trabalhar o tato e a afetividade. Quem sabe até o paladar aí dentro desse processo, né? Então se você talvez já acompanhou e já viu algo aí do currículo, né, dos sons da criação, que é o material que a gente utiliza aqui, que eu e a Nath adaptamos, né, do currículo americano, o Museu Fônico da Veritas Press, você vai perceber que ele utiliza muito dessa abordagem muito sensorial. Então nós temos um metagrafema, que são os personagens da história, né, que formam o desenho da letra, para que eles possam aprender essa grafia, né, de modo cursivo. Esses personagens eles estão dentro de uma narrativa, essa narrativa gera essa afetividade, uma vez que a criança tem apego ao personagem, aquelas letras, então, dentro da narrativa, aquilo se torna mais fácil para a sua assimilação. Nós temos músicas o tempo todo, né? Músicas que recorrem ao formato da escrita da letra, né? Eu sou Adão e tenho o braço bem fortão. Então, eu chamo a atenção para essa curva, né? Esse conector que o A tem e todas as outras vogais têm, né? Eu chamo a atenção para a forma do E quando eu canto a canção da Eva. Eva é tão bela, veja só seu vestidinho de cipó. Então eu tenho metagrafemas, canções para trabalhar a audição, a memória, a afetividade e assim por diante. Dentro desse processo todo, em algumas aventuras, na festa do céu, né, eles vão para uma festa do céu, esses personagens, e lá eles falam sobre comida, porque o pombo decide entregar várias guloseimas para as vogais. E através disso a gente trabalha ali uma unidade da cozinha, né, na matéria de ciências. Então eles preparam também algumas refeições. Então a gente tem assim uma gama de possibilidades para trabalhar de modo multissensorial, para que essa instrução e essa sequência não seja cansativa, não seja enfadonha ou seja menos eficaz, mas que a gente possa usar todos os recursos que a gente tem, né? Os recursos que Deus nos deu para captar e fazer com que essa criança aprenda e retenha os conteúdos. E além disso tudo, o último ponto que eu queria trazer aqui para vocês é que esse ensino instrutivo, sequencial e cumulativo também vise o domínio, né? Infelizmente, dentro do contexto de muitas escolas, da formação da escola tradicional que nós temos hoje, nós temos escolas que não visam o domínio, que aceitam o aluno mediano, né? Você aceita alunos na média. E se ele cumpriu o mínimo necessário para passar, então ele vai para a próxima etapa, né? Esse foco não está no domínio, mas está justamente em uma mentalidade que infelizmente às vezes nem é intencional, mas uma mentalidade de fabricação. Eu tenho crianças que precisam passar pelo mesmo processo de fabricação e dentro desse processo de fabricação eles têm um teste de qualidade, né?
Se essa criança tem a qualidade mínima para passar, ele é levado adiante. Se essa criança não tem a capacidade mínima para passar, então ele é reprovado como um produto que não presta, que não funciona. Um currículo, né, ou um ensino de alfabetização que visa o domínio, ele não vai deixar lacunas abertas. Ele vai garantir que a criança tenha dominado todo o conteúdo para então passar para a próxima fase. Um ensino instrutivo e fônico ele se torna eficaz, pois ensina de modo claro e objetivo os sons das letras, o seu formato, a maneira de escrever e como funciona a união dos fonemas. Se eu instruo a partir de um método fônico, né, fazendo essa síntese de todas essas informações, eu vou conduzir a criança em ter uma facilidade melhor com a linguagem, porque da mesma forma que ela consegue fazer essa síntese, ela vai conseguir fazer a análise das palavras para uma escrita correta, ok? Um currículo sequencial e multissensorial, além de não ser aleatório, mas trazer essa segurança para a criança, levando em consideração o conhecimento prévio que ela já adquiriu, esse currículo vai fazer com que a aprendizagem seja muito mais efetiva e significativa para o aluno, porque ele vai tratar com ele sobre diversas questões, né? O aspecto visual, a audição, o tato e a afetividade. E um currículo cumulativo e que visa o domínio, né? Ele não vai deixar lacunas abertas, mas ele vai querer garantir aí que a criança dominou todo o conteúdo para então passar para a próxima fase. Então a gente já respondeu dentro da nossa definição. Alfabetização é um processo de ensino para aquisição de habilidades. Sabemos as habilidades, sabemos como é o ensino efetivo, então qual é o processo dessa alfabetização? A gente poderia usar aqui uma linguagem mais técnica para tudo isso, mas eu creio que vocês são pais e educadores que estão preocupados em alfabetizar e não necessariamente escrever algum artigo sobre isso, né? A gente pode conversar mais de modo técnico aqui também. No tutor clássico você deixa aí a sua sugestão, o seu pedido e a gente pode fazer algumas lives dessa forma, ok? Mas para facilitar, eu separei o processo de alfabetização em 3. A gente vai chamar de pré-alfabetização, alfabetização nível 1 e alfabetização nível 2. E para melhorar ainda isso, eu consegui resumir em 5 componentes que precisam ter. 5 componentes da pré-alfabetização e 5 componentes da alfabetização, ok? No que consiste a pré-alfabetização? Olha, a pré-alfabetização, ela começa desde sempre. A criança nasceu, a gente já começa a introduzi-la, né, a esse ambiente, esse novo ambiente de comunicação. A criança ela já se comunica com gestos, ela já se comunica com palavras muitas vezes, já começa a falar, ela já se comunica através de expressões e a gente vai começar a introduzir essa criança dentro desse ambiente, né? Não que ela vá absorver o conhecimento do ambiente de alfabetização, mas a gente já vai apresentá-la a esse ambiente de comunicação. Ou seja, ela precisa ver o que é uma letra, precisa ver o que é uma palavra, precisa ter contato com livros, precisa ver o pai amando a leitura e gostando de ler, a mãe amando a leitura e gostando de ler e assim por diante. Então, como é que eu posso resumir essas habilidades de pré-alfabetização? São 5. A primeira é a consciência de impressos. Então, anota aí. A primeira habilidade de pré-alfabetização que a criança precisa ter é a consciência de impressos. O que é a consciência de impressos? Ela precisa saber o que é um livro. Ela vai saber pegar o livro, ela vai saber o que é a capa do livro, ela vai saber como ler esse livro e assim por diante. Deixa eu pedir aqui para a Vitória. Vitória, me dá um livro aí, por favor. Pode ser esses livros do Pomelo. Isso. Então, olha, a criança ela precisa saber que essa é a capa do livro, como esse livro é aberto. Ela precisa ver que existem palavras, ver os pais ou os professores lendo essas palavras, né? A direção que essas palavras fazem. Então, isso é uma consciência de impresso. Talvez você possa apresentar a capa do livro,
falar sobre o nome do livro para essa criança, falar qual é o autor do livro. Então, geralmente, quando a gente está trabalhando com as crianças ali menores, na escola mesmo, de 3 anos, de 4 anos, o que a gente faz? A gente apresenta o livro para elas, sempre que a gente vai ler a história. A gente diz que essa é a capa do livro. A gente diz quem escreveu o livro e fala sobre o nome do livro. Ela sabe ler? Ainda não, mas ela precisa ter uma consciência de impresso. Precisa compreender que existe essa forma de comunicação para além das formas que ela já conhece. Então essa é a primeira habilidade. A segunda habilidade é a consciência fonológica. A consciência fonológica envolve vários aspectos, né? Ela precisa desenvolver bem a fala. Se nós vamos escrever e ler, eu preciso que essa criança possa desenvolver toda a sua habilidade de fala e que essa habilidade de fala seja aperfeiçoada ao longo do tempo. Porque se ela fala bem, ela vai escrever bem também. Se ela fala bem, ela vai conseguir fazer a compreensão da leitura do texto de modo muito mais fluido, ok? Então, como eu falei para vocês, desde sempre a gente trabalha esses aspectos da pré-alfabetização, né? Existe algo muito negativo e que às vezes a gente leva assim na brincadeira, acha fofinho e tudo mais, mas aquela fala infantilizada com a criança e com o bebê, né? Você acha bonitinho ela falando errado, você acha bonitinho ela trocar o R pelo L e assim por diante, você reforça aquilo, você fala errado com ela também. Então você não está ensinando e ajudando com que ela desenvolva a fala em sua plenitude, né? Isso é extremamente negativo nessa fase da pré-alfabetização. Se a gente olha ainda para a história, né? A história da alfabetização, isso é uma compreensão que é muito antiga. Eu gosto muito desse autor, talvez você já tenha ouvido falar sobre ele aqui, mas tem um autor do primeiro século, o nome dele é Quintiliano, né? E Quintiliano, ele falava sobre alfabetização, né? Ele era um educador romano, né? Trabalhava dentro da educação clássica e greco-romana ali, e ele falou sobre alfabetização em 4 volumes imensos, né? Instituições, que é o nome da obra dele. E ele diz o seguinte, que a ama de leite, ela precisa ser alfabetizada. Vai dizer que os pedagogos que acompanham a criança, e a ideia de pedagogo ali, né, no tempo ali da Grécia, eram escravos que acompanhavam as crianças até a escola. Esse pedagogo que acompanha a criança até a escola, ele precisa ser alfabetizado. É extremamente importante que os pais sejam alfabetizados e que falem bem, que sejam inteligentes. Por quê? Porque isso vai ajudar a criança no seu desenvolvimento linguístico. Então, tomem cuidado, né? Obviamente que uma vez ou outra, uma brincadeira ou outra, não tem problema. Mas cuidado para não normatizar essa linguagem infantil com seus filhos, porque isso vai dificultar o processo de alfabetização. O desenvolvimento da linguagem é algo extremamente importante para que ela possa desenvolver todo o processo de alfabetização. Ela precisa aprender a misturar os sons de modo oral, né? Então, nesse primeiro momento, nessa pré-alfabetização, dentro da consciência fonológica, ela precisa também já ter uma noção dos fonemas. Então, você já vai começar a apresentar para ela quais são as letras e quais são os sons que essas letras têm, né? Então, mesmo na pré-alfabetização, essa criança já começa a ter contato com letras. Nessa pré-alfabetização, na consciência fonológica, ela vai desenvolver também a ideia de rimas. Ela vai compreender o limite das palavras. Ela vai identificar o som inicial das palavras. Isso é importante para que ela desenvolva essa cultura da audição. Ouvir bem, compreender bem, para então ler e escrever bem. Essa é a consciência fonológica. Um livro que a gente utiliza aqui é Consciência Fonológica para Crianças Pequenas. E são vários jogos, várias atividades que você pode utilizar para desenvolver essas habilidades aqui necessárias dentro dessa fase da pré-alfabetização, certo? Que é identificar a parte das palavras, as sílabas, identificar os sons iniciais das palavras, trabalhar rimas e aliterações, entender como se mistura, né? Como se une os sons dessas letras e também desenvolver de modo adequado
a sua fala, ok? Então, como eu falei, se eles já conhecem os sons dessas letras, obviamente eles conhecem também o alfabeto. Assim como eles precisam ter uma consciência fonológica acerca do alfabeto, eles precisam também ter um conhecimento das letras, né? O aspecto gráfico. Então ele já vai ter contato também com o alfabeto. Talvez pegar uma música, uma canção na internet que apresente o nome de todo o alfabeto, que apresente a forma do alfabeto. Isso vai ser extremamente importante. Mostrar esse alfabeto em maiúsculo e minúsculo também, né? Nessa primeira fase, a gente pode apresentar principalmente as fontes, né, as letras em caixa alta, né? Então, apresenta essas letras para que as crianças possam conhecer. Pré-alfabetização, consciência de impresso, consciência fonológica, conhecimento das letras, percepção e lógica. Percepção e lógica trabalha algumas habilidades da pré-alfabetização, entre elas a discriminação visual, ou seja, identificar qual é a diferença dentro de algumas imagens. Por que isso é importante? Porque ela vai precisar identificar a diferença entre as letras. Qual é a diferença entre o D e o B, né, na letra de imprensa? Ela precisa identificar essas diferenças e para isso ela precisa desenvolver a discriminação visual. Ela precisa desenvolver a orientação espacial, né, porque ela vai precisar saber qual é a ordem correta, a direção correta que ela vai trabalhar no texto, na leitura do texto. Precisa desenvolver ordenação temporal. A ordenação temporal é importante para ela compreender o texto, interpretar o texto, organizar os eventos na sua mente, mas também para fazer a leitura de forma correta, né? No início, ela vai unir os sons, mas ela vai precisar organizar esses sons dentro da mente dela para formar, então, as palavras. Então, a ordenação temporal é extremamente importante. Ela precisa de análise e síntese, saber identificar as partes de um todo e também unir as partes em um todo, análise e síntese. Elas precisam trabalhar a memória, né? Dentro desse processo de leitura, elas precisam lembrar sempre qual é a sílaba que vem anteriormente, depois qual é a palavra que veio anteriormente, para que então ela possa desenvolver uma compreensão daquilo que está sendo apresentado. É importante a gente treinar a interpretação oral, contar uma história e ver o quanto essa criança também aprendeu acerca dessa história, assim como também a motricidade ali inicial, que a gente usa a letra bastão, ok? Então essas são as habilidades de percepção e lógica. Aqui no tutor também você vai encontrar uma live que a minha esposa fez, ela fala muito melhor do que eu sobre esses aspectos. E ela tem uma live explicando todas as habilidades de pré-alfabetização, mostrando atividades específicas. Então, entra lá nos nossos vídeos, você pode procurar por série, e lá em série vai ter a série de alfabetização, e ela vai falar sobre cada uma dessas habilidades, ok? Além de percepção e lógica, a criança também precisa de motivação para ler. Ela precisa amar a leitura e sentir desejo de desenvolver a leitura. Agora, esse é um ponto, né, dentro das nossas 5 competências da pré-alfabetização, é um ponto um pouco subjetivo, né? Como é que eu vou desenvolver uma motivação para a leitura? Ela precisa perceber que os pais, que os seus mestres, que os seus educadores amam a leitura. Uma vez que ela percebe esse amor na nossa vida, elas vão querer reproduzir isso também. Eu sempre dou esse exemplo. Em um grupo de homens, a gente estava estudando, né, sobre educação de filhos. A gente tem um grupo aqui na igreja e a gente estuda sobre vários assuntos, entre eles educação de filhos. E um pai disse assim para mim: o meu filho, ele tem desejo por celular. Parece que ele já nasceu querendo aquele aparelho. Eu não dou, nunca dei celular para ele, nunca entreguei meu celular para ele. Mas quando ele vê o celular, vê eu pegando o celular, ele já vem com a mãozinha para buscar esse celular. E eu não entendo onde foi que ela aprendeu isso. Onde foi que ele aprendeu isso? Porque nem a mãe, nem eu entregamos o celular para ela, né? E a criança tinha por volta de 2, 3 anos de idade. E
era claro, né? Embora ele não pudesse perceber naquele momento, era claro o que estava acontecendo. A criança via o pai e a mãe o tempo todo com aquele aparelho. Embora ela não entendesse o que era, embora ela não soubesse mexer, embora nunca ninguém tivesse oferecido aquele celular para ela, ela desejava aquilo, porque ela percebia quanto tempo os seus pais e as pessoas que estavam à volta dela gastavam em cima daquele aparelho. Se todo mundo quer aquilo, eu também quero aquilo para mim. Como desenvolver então uma motivação para ler? Amando ler e sendo motivado para ler. Seus filhos vão seguir o seu exemplo. Se você passar o dia todo com o celular, se você passar o dia todo na frente da TV, adivinha o que é que eles vão querer? Eles vão querer o celular e a TV. Mas se vocês forem encontrados por seus filhos, sempre lendo, buscando conhecimento, eles também vão desejar buscar o conhecimento e desenvolver a leitura, né? Aqui em casa, isso não é lei, não é um mandamento bíblico, mas aqui em casa, pensando nisso, o que a gente fez? Televisão não entra aqui. É pecado TV? Não, não é pecado. Mas eu não quero que esse seja um hábito para minha família, né? Eu não quero que construir esse altar na minha casa para que a família cultue essa TV nos momentos livres, né? Geralmente é isso que acontece. A gente vê uma TV ligada e a família reunida em torno da TV. Onde é que a TV está? No lugar central da casa, com um pedestal ali, quase como um ídolo colocado ali para ser adorado, para ser reverenciado. Então a gente quis abandonar essa visão. Eu não estou dizendo que quem tem TV em casa, não me entendam mal, quem tem TV em casa está em pecado, não é essa a ideia aqui. Mas eu não queria construir dentro do meu lar essa imagem. Eu queria que o meu lar e os meus filhos crescessem compreendendo que a busca pela sabedoria e a busca por Deus é o que tem de mais precioso para a vida deles. Então, ao invés de uma televisão, nós decidimos construir uma estante, né? Colocar os nossos livros lá na sala, para que ali seja um ambiente de leitura, onde a gente possa abrir livros, ler juntos, aprender de Deus e crescer juntos, na busca do conhecimento e da sabedoria do alto. No quarto da Catarina tem poucos dias de vida, eu sou um novo pai no quarto da Catarina, eu não vou mostrar aqui para vocês, mas eu tenho uma estante de livros também. Ela tem alguns dias de vida, mas nós sentamos e lemos juntos. E é interessante porque desde o primeiro dia, né? Desde o primeiro dia de vida, ainda lá no hospital, eu leio uma história para ela, que é o livro favorito dela, que é A Última Canção do Bilbo. E eu li esse livro lá para ela, no hospital. Pega para mim aí, Vitor, por favor. Aí atrás de ti. E desde o último, esse aí. E eu faço a leitura desse livro todos os dias com ela, né? Além da devocional, nós temos um tempo de devocional. Ela participa da minha devocional com a Nath também. Mas a gente também lê esse livro aqui, né? A Canção do Bilbo. E é interessante, eu fico impressionado, porque quando eu começo a ler o livro, ela pode estar chorando, ela está agoniada, mas ela se acalma, né? Porque foi algo que é comum para ela todos esses dias. Então, é um pouco subjetivo esse último ponto, né? Motivação para ler, mas é extremamente necessário. E como é que você vai perceber isso nas crianças? Quando ela buscar conhecer e entender de fato quais são as letras. Quando você pegar ela fingindo aqui, né, que está lendo um livro. Quantas crianças você já viu, né, abrindo e fingindo que está contando uma história ou lendo uma história? Isso mostra que ela tem interesse pela leitura, ok? Então são esses 5 pontos aí da pré-alfabetização. Consciência de impresso, consciência fonológica, conhecimento de letras, percepção e lógica e motivação para ler. Lembrando para você que todos esses pontos que eu falei aqui, vocês encontram lá no PDF, no link da bio. Vai lá, você não vai precisar fazer inscrição, botar o seu e-mail, não é para captar lead. Você clica no botão e você já vai ser direcionado lá para o PDF, para que você possa ter todos esses pontos aí também e relembrar depois sobre essa live, certo?
Então a pré-alfabetização é um convite para os nossos filhos, para esse novo ambiente de comunicação, dizendo para eles, olha, vocês podem se comunicar também através da escrita e podem compreender a escrita. Venham conosco obter conhecimento e obter sabedoria. Então essa é a primeira fase. Quando a pré-alfabetização começa? Desde sempre, né? Nasceu, já se inicia a pré-alfabetização. Mas talvez você possa dizer, olha, quando eu começo a trabalhar com atividades específicas com meu filho? Eu acho que ali por volta dos 3, 4 anos de idade, você já pode começar a trabalhar com atividades, apresentando as letras e assim por diante. Aqui no Tutor Clássico, eu sempre divulgo os materiais do Classical Press, certo? E a gente acabou de lançar um material que se chama Sons e Letras, que foi escrito pelo professor Leandro, né? Um ótimo material. Não é porque é da Classical Press ou porque a gente utiliza esse material na escola, mas de fato dos materiais que a gente acompanha e conhece de pré-alfabetização é o melhor e mais completo, bem completo mesmo. Então você pode conhecer também esse material que apresenta as vogais e as consoantes. São 4 volumes, ele é vendido no kit. E nós temos também a coleção do Pilim, que eu fiz com a Nath, né, que trabalha as habilidades de pré-alfabetização. Então, através de uma narrativa, né, que é o Pilim. Pilim é um porco-espinho que quer conhecer a criação e ele vai, no primeiro volume, explorar as cores e no outro volume, descobrir os opostos. Enquanto ele trabalha o currículo de ciências, essa narrativa acompanha o currículo de ciências, a criança também trabalha as habilidades de pré-alfabetização, ok? Então essas são as 5 competências da pré-alfabetização: consciência de impresso, consciência fonológica, conhecimento das letras, percepção e lógica, motivação para ler. Quais são os 5 componentes da alfabetização? A decodificação fonética, ou seja, agora eu vou retomar, né? E aí alguns pais dizem, mas eu já começo com os sons da criação? Não, você não começa com os sons da criação, porque os sons da criação é voltado para essa primeira etapa da alfabetização. Mas os sons da criação vai apresentar as vogais e as consoantes para os meus filhos. Eles já conhecem as vogais e consoantes. Sim, e é bom que eles conheçam mesmo. Porque dentro do currículo da pré-alfabetização eles precisam ter contato com essas letras, com esses fonemas e até já escrever algumas palavras pequenas ali com esses fonemas. Até ler algumas palavras com esses fonemas. O currículo de alfabetização ele vai solidificar isso e conduzir a criança a desenvolver ainda mais o princípio alfabético. Então ele vai voltar em todas as vogais e consoantes, mas agora focando principalmente na leitura e na ortografia. Então esse é o principal foco da alfabetização. Lembra das habilidades? Leitura, escrita e compreensão. Para que eu possa trabalhar de modo mais fluido, né? De modo mais fácil com os meus filhos. Essas 3 habilidades na alfabetização eu preciso trabalhar antes o vocabulário, preciso trabalhar antes a linguagem, preciso trabalhar antes as habilidades de pré-alfabetização, preciso apresentar para eles os fonemas e as letras, ok? Para que quando chegue na alfabetização ele retome esse conteúdo, ele já faça isso a partir da leitura, desenvolvendo leitura e ortografia. Então olha só, a decodificação fonética, ou seja, aprender técnica para contagem de palavras, seguir e isolar sons nas palavras, em qualquer parte onde ela esteja, a prática e substituição fonética, né? Então eu troco algumas letras ali para formar novas palavras, ler todos os sons simples. Então na primeira fase aí, a alfabetização do primeiro nível, ele vai conseguir ler todos os sons simples, ele vai identificar as vogais abertas e fechadas e ele vai ler também as palavras que terminam com M, S e R. Então essa é a decodificação da primeira fase da alfabetização. A segunda competência é vocabulário. Ele vai precisar começar a compreender novas palavras dentro do contexto daquilo que ele está lendo. Então ele está lendo um texto, tem uma palavra lá que ele não conhece, mas ele consegue compreender um pouco daquela palavra através do contexto da própria vida ou assim por diante, certo? Ou de algo que ele já escutou anteriormente. Então dentro desse vocabulário ele já vai começar a fazer deduções acerca de palavras. Ele vai começar a conectar palavras conhecidas, né? Então tem uma palavra parecida com outra, ele vai mais ou menos associar, fazer essas associações. Então o vocabulário dele
a compreensão dele já está mais desenvolvida, deve ser desenvolvida nessa primeira fase da alfabetização, certo? A fluência, ele tem que ler com precisão, então, ler com precisão. Precisa ler com expressão significativa, colocando as ênfases necessárias dentro de cada palavra, e ler frases naturalmente. Então, no final do primeiro nível de alfabetização, ele já tem que ler a frase completa. Agora, entenda que isso é um processo, certo? Então, ele não vai começar, sair da pré-alfabetização e já ler palavras e frases completas logo ali no início. Não, isso é um processo à medida que ele avança. Deixa eu mostrar aqui alguns vídeos e alguns exemplos de crianças nessa primeira fase da alfabetização. Esse aqui agora. Isso, e essa aqui? Então perceba como a criança ela conhece o fonema e ela já começa a decodificar as palavras. Essa está um pouco mais à frente ainda nesse primeiro processo. Essa, você vai ler aqui e depois quando terminar... Isso, qual é a próxima? E assim por diante, certo? Então, então aí alguns exemplos para vocês entenderem mais ou menos como é esse primeiro nível da alfabetização. Então ele vai primeiro vir da pré-alfabetização, conhecendo esses sons e essas letras, né? Talvez ele vai precisar solidificar isso dentro do processo de alfabetização. E ele vai começar a fazer essa união das palavras. Faca, faca, vela, certo? Depois a professora, de modo instrutivo, começa a orientar esses alunos dentro desse processo de alfabetização, ou a mãe, no caso da alfabetização em casa, que ele pode fazer esse processo na mente dele, então, e unindo as sílabas. Então, a Nava, né, essa segunda aluna aí que você viu, ela está nessa segunda etapa aí do primeiro nível de alfabetização, né? Ela está unindo os fonemas na mente dela e formando as sílabas, né? Então ela já não está mais va, cá, ela faz va, cá, vaca, né? E aí, até o final do primeiro nível, ela vai conseguir não simplesmente ler, né, vaca na mente, unindo os sons, né, de um modo fluido na sua mente, como ela vai conseguir também ler frases completas com fluidez. Então esse é o primeiro nível da alfabetização completo. Uma vez que a criança domina todos os fonemas na pré-alfabetização, domina todas as habilidades de pré-alfabetização, que essa criança demonstra a motivação para ler, que ela tem consciência das letras e tem consciência de impresso, então ela vai para o primeiro nível da alfabetização. Lá ela vai ser reforçada nessa decodificação, ela vai trabalhar a ideia de vocabulário e sentido dessas palavras, vai trabalhar a fluência da leitura e vai trabalhar também a compreensão. Então é importante que ela conecte textos com experiências da vida dela, que ela possa entender os diálogos dos personagens, que ela possa recontar aquilo que já foi dito, né? Então o pai pode fazer perguntas para ela, para que ela possa falar sobre a história. Ela pode narrar novamente essa história ali dentro de casa, depois de ouvir a história do pai e assim por diante. Ela vai compreender o ponto central de cada leitura. Então esses são os componentes da alfabetização, né? E especificamente aqui o que precisa ser dominado dentro da alfabetização de nível 1. Quais são esses componentes? Decodificação, vocabulário, fluência, compreensão e escrita, né? E é importante, logo no início
dessa primeira fase da alfabetização, você já começar a introduzir a letra cursiva através da caligrafia, certo? E aí, os sons da criação já ajudam vocês nisso, porque os personagens trabalham a letra cursiva, então ele só precisa lembrar do personagem e lembrar das canções também para poder reproduzir essa letra cursiva, ok? O segundo e último nível da alfabetização, né, se ela é um processo, ela tem início, meio e fim. O último nível da alfabetização, ele vai desenvolver todas essas 5 competências de modo completo. Ele já vai estar decodificando todas as palavras, então ele consegue decodificar palavras polissílabas, ele consegue ler palavras com sons complexos, né? Ela consegue entender como funciona a acentuação, pontuação e assim por diante. Então ele já decodifica todos os processos ali da leitura. É no segundo nível onde ele vai aprender sobre isso, né? Então se você olhar lá nos Sons da Criação volume 2, você vai encontrar aí no feed, olhar o currículo, você vai perceber que ele vai trabalhar cada um dos sons complexos e ele vai trabalhar acentuação e pontuação também. Além disso tudo, né, você vai perceber que, diferente do volume 1, o volume 1 dos Sons da Criação tem 5 leituras que ele faz ao longo do ano. Nesse volume 2 ele tem 15 leituras. Por quê? Porque o nosso objetivo é que ele desenvolva toda a fluência da leitura também nesse segundo livro. Quanto ao vocabulário, né, ele vai conseguir discutir sobre novas palavras no contexto da história, né? Argumentar o sentido dessas palavras. Ele vai conseguir compreender o que é sinônimo, o que é antônimo, vai conseguir identificar o que é uma onomatopeia, né? Expressões idiomáticas, personificação e assim por diante, ok? Então o vocabulário dele também, a compreensão de vocabulário dele precisa ser desenvolvida nesse segundo nível de alfabetização. E por fim, ele compreende o texto, né? Ele consegue conectar com o texto com a sua própria experiência, ele pode propor finais alternativos para a história, ele pode fazer previsões e inferências, né? Então ele está lendo o texto, ele sabe mais ou menos aquilo que vai acontecer, ele tem uma ideia de como a história vai continuar se desenrolando, ou vai ter expectativas nisso, né? Pode acontecer isso, mãe, pode acontecer isso, pai, é verdade. O que será que vai acontecer? Ele vai entender as nuances de significado, né? E vai conseguir também resumir o texto que ele leu, fazer um resumo, uma síntese do texto que ele leu. Então esse é o processo de alfabetização. Pré-alfabetização, alfabetização nível 1 e alfabetização nível 2. E aí ele já é entregue a um currículo, por exemplo, de literatura, onde ele vai desenvolver ainda mais a fluência na leitura e trabalhar ainda mais a entonação, as pausas e a expressão na leitura. É isso que a gente faz a partir aí do segundo ano. Então vamos pensar um pouco em idade, né? Não tanto em série, mas pensar um pouco em idade. Pré-alfabetização, 3, 4 anos. Alfabetização nível 1, 4, 5 anos, até 6 anos ali, a criança ainda está dentro. E alfabetização nível 2, 5, 6 e 7 anos é ideal que ela já tenha concluído essa alfabetização de nível 2. Se você inicia um currículo de pré-alfabetização sólido, é possível que esse processo de alfabetização seja muito mais rápido, né? Eu estou dando uma instrução aí acerca de idades, mas cada criança, a partir do momento que ela entende o princípio alfabético, ela vira a chavinha da alfabetização, ela vai desenvolver todo o currículo de modo mais fluido. Então eu tenho crianças que completaram o nível 1 e o nível 2 dentro de 1 ano apenas, ok? Toda criança vai ser assim? Não necessariamente, cada criança tem um nível. E a sua preocupação não é em concluir o currículo, né? É o que eu sempre digo também, tanto para as mães que a gente acompanha, as mães educadoras que a gente acompanha, como também para os professores lá na escola. O objetivo não é fazer as 380 atividades dos Sons da Criação e cumprir um currículo de alfabetização na escola. É garantir que a criança domine e passe para a próxima fase com total domínio daquele conteúdo. Então tenha isso em mente. A idade serve para nortear onde mais ou menos o seu filho deveria estar,
mas não se preocupe, não coloque essa pressão sobre ele. Pensa de que cada criança tem um ritmo e quando ele pegar o princípio alfabético, ele vai se desenvolver com fluidez durante todo esse processo. O que é que você precisa entender então? Que existe uma sequência lógica, existe um objetivo. Se você sabe qual é o processo, você vai seguindo passo a passo. Ele dominou, você já pode passar adiante. Ele dominou, pode passar adiante. Ele teve um pouco mais de dificuldade aqui, então fica um pouco mais aqui para que ele domine. Até que ele domine, então você passa para o próximo nível. Você sabe qual é o caminho que ele precisa percorrer, ok? E a idade te ajuda aí mais ou menos onde ele deveria estar, onde ele poderia estar, para que você não fique ansioso ou preocupado, ok? Então, qual é a idade ideal aí para você concluir até o segundo nível da alfabetização? A ideal seria até no máximo 7 anos de idade. Significa que se o seu filho não chegar com 7 anos de idade lendo bem, ele é um caso perdido? Não, fica calmo. A gente trabalhou aqui com muitos alunos de escola pública, por exemplo. Alunos de 3º e 5º ano que chegaram sem conhecer, acredite você, sem conhecer as letras do alfabeto. E dentro de um ano eles desenvolveram a fluência. Obviamente que com o raciocínio às vezes até mais amadurecido, e um processo muito claro e objetivo, eu consigo conduzir essa criança também dentro do processo, ok? Então, só se lembre, você precisa seguir o processo, confiar nesse processo, ensinar de modo instrutivo, sequencial, cumulativo, se possível pelo método fônico, usando ferramentas multissensoriais e focando no domínio, ok? Então a gente tem aí as 5 competências da pré-alfabetização e as 5 competências da alfabetização. Você quer rever? Baixa o PDF no link da bio, ok? Último ponto para a gente chegar e concluir, até passei do horário aí, concluir a nossa live sobre alfabetização. Eu queria falar sobre o propósito da alfabetização. Qual é o propósito da alfabetização para nós cristãos? Isso é extremamente importante da gente entender. A alfabetização, ela deve ser para a glória de Deus. Parece praxe dizer isso, né? Legal, para a glória de Deus. O que é que quer dizer isso? O que é que quer dizer comer para a glória de Deus? O que é que quer dizer alfabetizar para a glória de Deus? Queridos, entender como nós alfabetizamos para a glória de Deus é extremamente importante e significativo para nós. Porque se nós somos cristãos, todo o empenho que nós temos para as nossas vidas e para a vida dos nossos filhos precisa ser para a glória de Deus. Deixa eu tirar aqui essa imagem para olhar bem para vocês. Eu já falei aqui muitas vezes para vocês sobre a importância da linguagem, a importância das palavras. Palavras, elas são importantes, porque palavras estão ligadas com a nossa vocação, ok? Nós somos chamados para nomear o mundo à nossa volta. A gente dá sentido ao mundo à nossa volta. Deus nos colocou como esses representantes dele, essa autoridade mediada, nos deu esse mandato cultural para que nós pudéssemos compreender o mundo e compreender e comunicar esse mundo tendo Deus, tendo Ele, a sua imagem como referência, ok? Então por isso que é tão importante, por isso que Deus chama Adão para nomear. Ele não chama Adão simplesmente para nomear os animais, Tem gente que tem isso na mente, mas ele manda nomear todas as coisas. Adão nomeia Eva. Adão, ele traz nome para a história. A própria história ela é escrita, Então quando nós escrevemos e utilizamos palavra, nós estamos trazendo sentido. As palavras, elas definem, trazem sentido e, consequentemente, como elas definem sentido, elas definem também a nossa prática. Palavras são importantes porque nos dirigem na nossa vocação também, dentro desse aspecto. Se elas formam a nossa forma de pensar, elas formam também a maneira como nós agimos, Se a gente olha para o modo e para o processo de transformação nas Escrituras, ele sempre passa pela transformação da mente. Então, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento.
né? Tirem o velho homem, renovem a sua mente, então se vista do novo homem. Né? Como é que eu transformo o meu entendimento? À luz da palavra. A palavra de Deus, que mostra para mim qual é a vontade de Deus. Né? Então, a palavra também ela promove transformação social. Quando nós falamos, nós podemos edificar. Quando nós falamos, nós podemos criar. Quando nós falamos, nós podemos passar adiante conhecimento. Então, traz transformação social e também traz transformação espiritual. Palavras são importantes. Palavras são importantes porque elas são ferramentas de iluminação. Né? Deus cria todas as coisas por meio da sua palavra. Né? Então, quando nós conhecemos a Deus e conhecemos a sua criação, nós nos aprofundamos no nosso relacionamento com Ele. Deus revela a sua vontade, o seu plano, através da sua palavra. Ele revela a história da redenção através da sua palavra. Cristo Jesus se apresenta como palavra de Deus. Ele é a revelação máxima de Deus. Como é que Deus chamou isso, né? Essa revelação máxima. Ele diz palavra, verbo. Cristo Jesus é o verbo. Então, palavras são instrumentos de iluminação. Iluminam o nosso entendimento acerca de algumas verdades. Iluminam ou obscurecem o nosso coração. Mas, para além disso, que vocês já ouviram diversas vezes aqui, principalmente quando eu estou falando da palavra autonomia, vocês sabem que eu detesto essa palavra. Vocês querem saber porque tem vídeo aqui já no Instagram falando sobre isso. Mas, para além disso, a nossa instrução, a maneira como nós ensinamos, seja a alfabetização ou seja qualquer outra coisa, precisa perpassar pela palavra de Deus. Quando a gente vai para Efésios capítulo 4, versículo 4, vai dizer o quê? Criem os seus filhos na instrução e no conselho do Senhor. A nossa educação e o nosso ensino precisa partir de Deus. Envolve Deus, envolve coração, envolve espiritualidade. Queridos, se a nossa alfabetização não envolver esse aspecto, a gente está agindo como o mundo e não para a glória de Deus. Deuteronômio 6, né? Versículos 6 e 7, também é outro texto muito citado. Todas as palavras que hoje te ordeno, tudo aquilo que eu te falo, que te ordeno, as palavras que estão escritas nesse livro, ensina-as com persistência aos teus filhos. Essa é a base da educação, essa tem que ser a nossa base da educação. Então, quando nós pensamos em alfabetização ou em qualquer outro ensino, nós precisamos pensar também em coração e transformação de mente. O coração e a mente dos nossos filhos precisam ser conduzidas a Deus dentro desse processo de ensino. Eu estava meditando hoje um texto, Isaías 29, versículo 11. Não está aí no PDF de vocês, porque foi uma meditação que eu fiz na devocional, mas não existe acaso, né? Deus é providencial em tudo. E é interessante que o profeta Isaías ele vai dizer que a profecia, a palavra de Deus, foi entregue para pessoas que não sabiam ler. E elas não puderam ler essa palavra, não puderam conhecer a verdade de Deus. Aí tem um outro cenário. A palavra de Deus é entregue é lida em voz alta, para pessoas que não sabem ler. Já que eles não sabem ler, eu vou ler aqui em voz alta para ver se eles compreendem. E o que é que acontece? Essas pessoas também não compreendem a palavra, porque é como se ela estivesse selada para eles. E aí tem uma terceira tentativa. A palavra de Deus é entregue para pessoas que aprenderam a ler, pessoas letradas. E o que é que acontece? Essas pessoas também não compreendem. Lendo ali o comentário de Calvino sobre esse texto, ele traz uma verdade muito preciosa para nós sobre ensino, sobre educação. Não importa se eu sou letrado, se eu tenho formação, se eu tenho conhecimento. Se eu não tenho o Senhor Jesus, e se Deus não se abre para mim, não se revela para mim à luz da sua palavra, então eu serei como um ignorante, sem conhecimento. O conhecimento, ele só é importante quando esse conhecimento nos coloca diante de Deus e nos leva a adorá-lo. O conhecimento só é importante quando ele vem fundamentado na sabedoria de Deus, de modo
que muito além de um conteúdo, eu possa compreender o propósito de Deus para aquela realidade. Portanto, quando você for alfabetizar, você vai precisar cuidar também do coração do seu filho, da mente do seu filho. Porque dentro da alfabetização, por mais bonito que sejam os processos, você comprou todos os livros da Classical Press, comprou todos os materiais extras aí que a gente indica para vocês, né? Tem o Consciência Fonológica, tem histórias bíblicas para as crianças. Você pode usar os materiais mais bonitos, você pode comprar inclusive a nossa tutoria, que ainda está em aberto, você pode sair daqui com a tutoria em alfabetização, você pode comprar. Mas se o coração do filho de vocês não for conduzido a Deus, você não vai ter sucesso. Porque ele vai se deparar com a verdade de Deus, mas ele não vai compreendê-la. Por mais que ele seja alfabetizado, por mais que ele seja letrado, por mais que ele tenha desenvolvido todas as habilidades. Então, quando você estiver alfabetizando, você vai ter que se deparar com o pecado que existe no coração do homem, no coração do seu filho. Você vai precisar lidar com a ansiedade e o medo de não conseguir. Por mais seguro que seja o planejamento, por mais sequencial, por mais multissensorial que seja, seu filho ele vai sofrer de ansiedade e ele vai enfrentar o medo. E você, como pai, precisa estar ali também dentro do processo de alfabetização para formar nele o caráter de Cristo Jesus. Talvez a palavra que você escute mais seja eu não consigo. E aí você vai ter que dizer, realmente, filho, você não consegue, você não tem capacidade, mas Deus ele nos capacita em todas as coisas. Se nós dependermos de Deus, Ele nos dá sabedoria. Se nós dependermos de Deus e confiarmos e obedecermos, Ele é fiel e justo para nos conduzir à prosperidade, para nos conduzir ao sucesso. Sucesso não é necessariamente aquilo que você espera, mas você vai conseguir, assim como eu também consegui, e assim como todas as pessoas dentro desse processo também aprendem a alfabetização. Mas filho, dentro desse processo, além de aprender a ler, você tem que aprender a confiar em Deus e depositar a sua ansiedade em Deus. Seu filho vai enfrentar a preguiça. E para pais cristãos, né, principalmente os meninos aí, quando forem fazer caligrafia, eles vão lutar com a preguiça. Eles vão lutar com a preguiça. Ai, que texto grande! Não quero ler, eu quero ir lá fora e brincar. Mas essa é uma oportunidade para o pai cristão trabalhar a diligência e o trabalho, desde cedo. Ele precisa ser ensinado acerca de diligência. Ele precisa ser ensinado acerca do trabalho. Ele precisa aprender com a formiga. Ele precisa crescer em Cristo Jesus. Para muito além da preguiça, seu filho vai ter que lidar com o orgulho e com a vaidade também. Quantas vezes as nossas crianças elas se sentem desmotivadas porque outros estão olhando para ela, porque ela se frustra com as suas falhas. Eu estava conversando com uma mãe que disse, pastor, eu já fiz de tudo aqui, a gente lê todos os dias com ele, mas não tem jeito, a dificuldade persiste e a gente já não sabe mais o que fazer, né? E aí eu pedi para que ele lesse o texto ali para mim, e foi bem rápido, eu não tinha acompanhado ainda, não tinha visto de perto dentro dessa dificuldade da leitura dele. Mas ele pegou o texto e ele teve alguma dificuldade, ele leu, mas ele teve alguma dificuldade para ler. Fechou aquele texto e buscou para me mostrar as atividades de matemática dele. Porque as atividades de matemática ele consegue fazer todas com rapidez. Ali, naqueles minutos ali, conversando com a criança, percebendo quais eram as dificuldades de leitura dele, comecei a perceber que a preocupação dele era que performance ele estava mostrando. Olha, eu sei que eu não sou tão bom na leitura, mas eu sou muito bom na matemática, é isso aqui que eu quero mostrar. E aí ele era tomado por essa ansiedade, por esse orgulho e vaidade, e isso travava, né, dificultava esse processo de alfabetização. Às vezes não é o material, às vezes não é as técnicas, ou o tempo, ou a idade da criança. O problema é um coração. E um pai cristão, ele é o único capaz de perceber isso dentro do processo e lidar com o coração do seu filho, à luz das Escrituras. E uma vez que a palavra de Deus transforma esse coração, ele vai vencer todos os outros desafios. Então, o propósito da alfabetização, para um pai cristão, para você que é cristão, o propósito da alfabetização para nós, educadores cristãos,
é conduzir crianças a Deus. É fazer uma alfabetização para a glória de Deus. Uma alfabetização para a glória de Deus é aquela que não ignora os aspectos do coração e da mente, mas que conduzem esse coração e essa mente aos pés de Cristo Jesus. Você está todos os dias com seu filho e você precisa estar atento a isso. Você tem uma sequência, você tem um objetivo, você tem um currículo, você tem uma tutoria em alfabetização. Então, ok. Dificuldades estão aparecendo no caminho? Talvez você precise parar e olhar para o coração do seu filho e ajudá-lo a se parecer mais com Cristo Jesus. Amém? Uma alfabetização para a glória de Deus. Então, a alfabetização é um processo de ensino para aquisição de habilidades cognitivas específicas, ok? Fiquem com Deus. Obrigado vocês. Costa, Deus abençoe. Um grande abraço.